E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gleyber Cardoso, bem-vindos ao melhor canal falando sobre o reino de Deus, falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Bem-vindos ao canal Reino Distante. Roda a vinheta. Hoje eu quero compartilhar com você uma revelação que Deus me deu. Por muito tempo eu li essa palavra, esse fato que aconteceu com Jesus aqui na Bíblia, e eu não sabia entender o que Jesus tinha feito ali na hora, o que Jesus quis dizer ali na hora. E eu sempre tive dúvida nisso, mas com o tempo, lendo e relendo essa palavra, a Bíblia é nova e se renova a cada dia. Ela vivifica o nosso espírito, o nosso entendimento, a nossa alma. E eu comecei a fazer algumas conjecturas sobre essa parábola. Não entenda como heresia, mas é algo que foi revelado a mim. E eu espero que o seu coração, a sua vida seja edificada com isso também. E essa palavra está lá em João 8 de 1 a 11. É quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras e no outro dia, tudo indica que ele fez uma vigília lá no monte, ele passou a noite lá orando, falando com Deus, e desceu e foi direto para o templo, mano. Quando ele chega lá no templo, os fariseus, os doutores da lei, traz para ele uma mulher que foi pega no flagrante, traindo o marido, foi pega em adultério. É a passagem da mulher adúltera que muita gente conhece. Então vamos ler aqui rapidinho, João 8:1. Está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Mas aqui, eles não queriam simplesmente cumprir a lei. Eles queriam pegar Jesus, de alguma forma, fazer uma cilada para Jesus, tá ligado? No versículo 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Aqui os fariseus já estavam querendo prender Jesus a qualquer custo e de qualquer jeito. Jesus já estava falando que era o Messias, Jesus já estava falando que era o Filho de Deus, Jesus já estava fazendo milagres, Jesus já tinha começado o seu ministério e a galera queria prender ele de todo jeito. Em um dado momento, aqui lá na frente, a galera de fato pegam pedras para apedrejar Jesus e Jesus fala: mas eu só fiz boas obras? Por que vocês estão querendo me apedrejar? Por quais dessas boas obras vocês estão querendo me apedrejar? Então os fariseus, os doutores da lei, falam assim: a gente não está querendo apedrejar você por boas obras que você fez, a gente está querendo apedrejar você por blasfêmia, por você falar que é o Filho de Deus, por você falar que é o Senhor. Então eles estavam tentando pegar Jesus e fazer armadilhas para ele cair em contradição, para eles poderem prender e crucificá-lo e acabar com aquele cara ali naquele lugar. E esse cara era Jesus. E é aqui na continuação do versículo 6 onde sempre começou a minha dúvida, onde eu sempre tinha dúvida disso aqui, que diz assim: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Mano, a Bíblia não fala o que Jesus escreveu no chão. Os caras lá falando: essa mulher aqui é adúltera, e aí, o que a gente faz, hein? Você não é o Deus? Você não é o Deus? A lei de Moisés fala que a gente tem que matar ela, executar ela, apedrejar ela. Antes disso, bora ver o que fala a lei de Moisés? Isso aqui tá lá em Levíticos. Levítico 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20, vai falar das punições para o pecado. E no versículo 10 diz assim: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui é que os dois teriam que ser executados. O traidor e o traído. Não, o traidor e o traído não. O traidor e a outra traidora. Então, o que me chama a atenção aqui é que tanto o traidor quanto a traidora deveriam ser executados, deveriam ser punidos. Mas aqui, em João, capítulo 8, versículo 6, eles trouxeram apenas a mulher para ser executado. E cadê o cara dessa situação toda? A gente não tem base aqui para saber se era apenas uma armadilha de fato, se essa mulher estava literalmente traindo. Eu sei que chegou um monte de doutores da lei ali, um monte de fariseus, jogou uma mulher lá nos pés de Jesus e falou: ela foi pega em adultério, e aí, você vai fazer o quê? A lei de Moisés fala para executar, e você vai fazer o quê? Como se Jesus fosse o juiz da situação ali, entendeu? Mas continuando aqui, o versículo 6 do capítulo 8 de João diz assim: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mano, o que Jesus escreveu? Visto que continuava
continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o próprio a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e começou a escrever no chão. Cara, a conjectura que eu faço aqui é que a única possibilidade... Porque quando eu leio a Bíblia, eu começo a viajar, sabe? Eu começo a ver a história, eu fecho os olhos, eu tô enxergando agora, assim, ó, Jesus agachado no chão, escrevendo com o dedo, uma mulher diante de Jesus, caída no chão, e um monte de cara acusando e interrogando Jesus. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A lei de Moisés fala para apedrejar, e você vai contrariar a lei de Moisés? Vai contrariar o Pentateuco, a Bíblia? E eu imagino que Jesus começou a escrever no chão pecados que muitos ali cometiam. Isso aqui é uma conjectura minha, tá? Isso aqui é uma revelação feita a mim, não é o que está escrito na Bíblia. Mas eu imagino que Jesus começou a escrever orgulho, Jesus começou a escrever até mesmo traição, Jesus começou a escrever maldade, ganância, roubo, malícia, preguiça, invejoso, pecados que todos esses homens cometiam. Quem sabe não teria até um homicida, quem sabe não teria até um estuprador entre eles, porque a Bíblia fala que eles ficavam na porta do templo orando como se fossem perfeitos, mas por dentro eles eram como sepulcros caiados. A Bíblia ainda fala que eles se aproveitavam da fragilidade das viúvas que estavam sozinhas e não tinham maridos. Então eu acho que Jesus começou a escrever no chão com o dedo exatamente essas coisas. E os caras começaram a ler e foi saindo um por um. Foi a partir daí que Jesus falou assim, ó, depois que ele escreveu isso, ele falou assim, ó, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí os caras, eu imagino os caras olhando aquelas escritas e falando, aí é sacanagem, é sacanagem. Eu saí aqui de fininho, eu saí aqui de fininho. Então Jesus é sábio, ele sonda os corações, ele sabe o que se passa na mente humana. E Jesus diz assim, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e começou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Mano, aqui tá uma coisa ótima pra gente aprender com Jesus. Quando a gente vê o pecado em alguém, isso não serve pra gente condenar, isso não serve pra gente fazer fofoca com aquela pessoa. O que a gente tem que fazer, imitando Jesus, imitando os passos de Jesus, é tentar salvar aquela vida. E essa passagem aqui, ela prova duas coisas pra gente. A primeira coisa, Jesus é o nosso advogado fiel. Independente da situação, das causas que a gente mesmo faz por merecer, de condenação, de perseguição, às vezes nós mesmos falhamos, igual aqui a mulher mesmo adulterou. Mas ainda assim, Jesus é o nosso advogado fiel. Ele intervém na nossa situação para mudar a nossa história. Essa mulher aqui estava condenada à morte. E Jesus, ao invés de simplesmente condenar a mulher, ao invés de fazer fofoca com a mulher, não, Jesus quis salvar a vida dela. E nós, como imitadores de Cristo, nós cristãos, como pequenos cristos, devemos imitar Jesus. A gente não deve olhar uma pessoa que comete pecado e falar mal da vida dela, e falar que ela vai pro inferno, e falar, você desse jeito aí, é o lago de fogo que te espera. Para de alimentar a pessoa com isso e vamos começar a espalhar o evangelho das boas novas. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Espalhe o evangelho das boas novas. Vamos fazer como Jesus. A mulher estava sem saída, pecaminosa. Jesus não saiu assim, nossa, você viu? Gente do céu. Ô Mateus, João, você viu o que aconteceu? Aquela mulher ali adulterou. Rapaz, logo ela. E você viu com quem? Com fulano de tal. Não, cara. Jesus queria salvar a vida dela, Jesus interviu numa situação, e é isso que nós cristãos devemos fazer. Não julgar no sentido de botar a pessoa no inferno, mas julgar no sentido de julgar de acordo com a Bíblia. Aquilo que aquela pessoa está fazendo está de acordo com a Bíblia? Não. Aquilo que está fazendo está de acordo com a Bíblia? Sim. Nesse sentido nós devemos julgar, mas não o julgamento de colocar a pessoa no inferno e dane-se a vida dela. Jesus estava importando com a vida. Devo ter pensado assim, o que eu posso fazer nessa situação de armadilha para salvar a vida dela? E foi o ato que Jesus fez. Começou a escrever no chão e depois ele falou, e aí, alguém aqui não tem pecado? Quem tiver sem pecado aí pode tirar uma pedra. E aí foi saindo um por um de fininho, mano. E Jesus falou para ela, vai
e abandone essa sua vida de pecado. E a segunda coisa que essa passagem prova também é que Jesus odeia o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Como eu disse, ele estava se importando com a vida. Eu sei que era uma mulher adúltera, eu sei que ela cometeu um pecado, eu sei que ela vacilou lá com o marido dela, ou, enfim, qual que era a situação dela, ou se o outro cara que tinha esposa e ela foi lá e causou a traição. Mas Jesus estava se importando com a vida. E nós, como pequenos cristos, devemos nos importar com a vida. Não importa se é uma pessoa gorda, magra, preta, branca, homossexual, bissexual, pessoas que casam com árvore, pessoas que se sentem um cachorro, pessoas que, hoje está uma bagunça doida aí. Mas a gente deve se importar com a vida, cara. Ainda assim, a diferença neste mundo são os pequenos cristos. A diferença nesse mundo somos nós, que devemos ser a luz para este mundo e o sal para essa terra. Nós devemos fazer a diferença nesse sentido, de se importar com a vida, porque o amor de muitos aí fora, cara, estão se esfriando cada vez mais. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse fato que aconteceu com Jesus aqui em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, da mulher adúltera. Essa foi a revelação da palavra de Deus hoje e, cara, vamos nos importar com as vidas. Eu sei que as pessoas cometem pecado, nós mesmos, cristãos. Você não é perfeito, cristão. Você comete pecado. Eu sou pecador pra caramba e é por isso que eu tô na igreja, tá ligado? A gente tem que passar a imagem de que a gente tá na igreja, que a gente serve a Deus, não é porque a gente é perfeito, não. É porque a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida a Deus e tenta viver em santidade. A Bíblia não fala, igual eu já disse antes, a Bíblia não fala que o cristão ele deve ser perfeito, porque perfeito é aquele que não precisa de mais ninguém e já é completo. Nós não somos completos, apenas Jesus foi perfeito aqui nessa terra. A gente precisa de Deus e nós somos totalmente dependentes de Deus. E é por isso que eu sou cristão, é por isso que eu sirvo a Deus, porque eu sou uma pessoa pecadora, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu sei que eu tenho um advogado fiel, que é Jesus, que está sempre do meu lado, e ele pagou o maior preço, cara, entregou a sua própria vida, saiu lá do céu, pisou nesse mundo pecaminoso para entregar a sua vida, e eu fui a criatura pela qual Jesus morreu numa cruz. Você foi a criatura pela qual Jesus morreu numa cruz, cara. Então, cristão, bora espalhar o amor, bora espalhar a vida e vamos nos importar com a vida mais do que com o pecado que ela comete, porque Jesus tem perdão para todas as pessoas. Amém? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, é nóis.